Bom dia, Deus. Bom dia, meus amados. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. E hoje eu vou ler a palavra do Senhor. Eu já meditei, né? Eu vou ler aqui a palavra, que fica em Salmo 18, versículo 30, que diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Aí eu vou ler uma reflexão, né? O que fala, este verso descreve Deus como a força de Davi, que ajuda a tornar suas jornadas seguras e tranquilas. Ele se vale do Senhor como seu rochedo, seu guia e sua força para superar o medo e a ansiedade. Algo muito curioso, né, que eu li aqui, que me chamou a atenção, é que os males de hoje sempre existiu nas pessoas que eram muito tementes a Deus, porque Davi, ele era um homem, um rei segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecasse, ele pecava, mas ele estava sempre pronto a reconhecer o erro dele, e ele era temente a Deus, vamos dizer assim. Ele era temente a Deus, e ele sempre pedia perdão a Deus, havia o arrependimento de coração, e o arrependimento de coração, que é muito válido, né? E diz que antigamente, né? Aqui eu me aprofundei mais um pouquinho, aí fala, Davi relata nessa passagem um quadro de ansiedade e pânico. Olha bem, muitos homens e mulheres na Bíblia tiveram medo, mas nem por isso deixaram de ser quem Deus os designou. Cumpriram seus propósitos, mesmo com medo. Alguns se esconderam em cavernas, coisa, aliás, que eu mesma tenho vontade de fazer nos tempos dele, né? O próprio Davi, quando ele se encontrou nessa situação, ele teve vontade também de fazer como algumas pessoas, de ir para uma caverna e para as cavernas. Então, isso não é de hoje nem de ontem, né? É desde o início do mundo. E como falar aqui, e hoje em dia, quantas e quantas pessoas que trabalham nos seus trabalhos para ganhar seu sustento, que vivem também nessa situação, quantas pessoas trabalham na obra do Senhor e também muitas vezes se acham, né, nessa situação, né?
Então, o que nós temos que fazer é só clamar a Deus, colocar nossas vidas na presença do Senhor, confiar nele e fazer o que se faz necessário. Muitos vão procurar um recurso, procuram um médico e tudo, mas que o nosso primeiro médico que seja o Senhor Jesus. Que ele esteja sempre no início, no começo de tudo quanto nós formos fazer, colocar ele na frente, né? E viver sobre a dependência dele. Viver sobre a dependência dele. Pois é, meus amados, por hoje é só. E eu peço a vocês que não esqueçam de dar um like. Um like, não bonito, né? Dá um like. E divulgar também esse trabalho, viu? Divulgar a palavra do Senhor, porque você que se inscreve, você que divulga, você que fala com outra pessoa, você está sendo um missionário de Jesus, viu? Porque ele disse para levar a palavra dele a todas as criaturas. Então, se você divulga a palavra do Senhor, você está sendo um transmissor da palavra do Senhor, como ele pediu, né? Meus amados, vamos pedir ao nosso bom Deus, que é consolador dos aflitos e das causas impossíveis. Senhor, eu venho te pedir humildemente que tu lances um olhar de misericórdia para os nossos jovens, para as nossas crianças, que os nossos jovens são os homens de amanhã. E nossas crianças, elas precisam muito de nossas orações, muitas mesmo, né? E eles também são os homens de amanhã. E que essas crianças cresçam na dependência do Senhor, temente a Deus, e que ilumine o caminho deles, direcione o caminho deles. Que seja tudo para a vontade do nosso Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cuidar. Vamos orar por nossas crianças. Tá bom? Orar pelos nossos lares também. Orar pelas nossas necessidades. Que a gente orando uns pelos outros, é bonito, Deus se agrada e nós vamos ter respostas mais rápidas do que nós necessitamos. A gente ora uns pelos outros, não é preciso a gente saber a necessidade do outro, mas se a gente ora de um modo geral, pelas pessoas, pelos nossos vizinhos, Deus já sabe do que eles precisam, né? Então, fica mais fácil. Deles serem alcançados para o Senhor, deles resolverem as necessidades deles e como a nossa também, né? E quando a gente ora pelos outros, Deus também dá o nosso galardão, que é muito maravilhoso a gente se preocupar com o bem-estar do outro, né? E a gente ajuda como a gente pode, principalmente orando e levando a palavra do Senhor. Porque daqui, quando a gente vai, a gente não leva nada. E o que nós temos é para servir uns aos outros, principalmente nas orações. Principalmente numa necessidade que exista e que a gente possa ajudar. E que Deus nos abençoe grandemente, nos dê a paz que necessitamos e até a próxima. Tchau. Um beijo no coração.